Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Marcelo Paes falando após a partida entre Corinthians e Internacional. Corinthians perdeu para o Inter dentro de casa, gol do Bernabéu, e com essa derrota o Dorival Júnior foi demitido do clube. E na opinião ali, na fala, na realidade, do Marcelo Paes, o trabalho dele bateu no teto. O que o Marcelo Paes quer dizer com isso? Que já não estava mais fluindo mais. Chegou num limite. Já são aí quase 10 jogos sem vitórias e já estava ali insustentável a permanência do Dorival Júnior. Vamos trazer a fala do Marcelo Paes, vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo. No final do vídeo eu trago a classificação atualizada após os jogos dessa 10ª rodada. Todos e todas, a gente vem aqui nesse momento fazer uma fala, um pronunciamento, né? O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né? 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas, com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Eu lembro que quando cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava é campeão, né, porque tinha ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos até bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado, mas depois disso realmente a coisa não andou como deveria e a gente tem que ter a atitude, a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem, e a gente toma esse caminho. Então eu venho aqui fazer essa fala oficial e peço a compreensão de vocês de, nesse momento, não ser uma entrevista coletiva, porque a gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador, né, que possa, o quanto antes, estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra Platense, estar no CT o quanto antes e iniciar o trabalho. Então não adianta eu fazer uma coletiva e não ter resposta para vocês. Então, até por respeito a todo mundo, não seria produtivo e imediatamente a gente vai iniciar o trabalho, eu e o presidente, para que possamos escolher o novo comando do Corinthians, dar sequência à temporada, agradecendo novamente a Dorival e sua comissão técnica. A conversa foi madura, foi verdadeira, foi transparente, não houve um desgaste maior, mas com convicção. Tinha uma convicção nossa, né, minha e do presidente, que era hora de fazer a mudança. Então, comunicado a saída, término desse ciclo, e vamos trabalhar agora para buscar um novo treinador que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogo, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa
fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista. E é isso, não adianta estender demais para não se tornar repetitivo. E vamos trabalhar agora junto com o presidente para, muito em breve, anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. Obrigado, executivo de futebol Marcelo Paz. Boa noite. E tá aí a matéria do Dorival, pessoal, demitido. Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. Aí na matéria chegou ao fim a passagem de Dorival Júnior à frente do Corinthians. O treinador de 63 anos deixou o comando do timão neste domingo. E agora o Corinthians vai em busca de um novo treinador. Vamos ver quem vai assumir agora o Corinthians aí para o restante da temporada. Vamos agora continuar o debate. No final do vídeo eu trago a classificação do brasileiro atualizada. Perguntas, então, porque ele não tem as respostas, né? Falou que precisa encerrar ali o pronunciamento justamente para procurar um novo treinador, mas contou aí, então, como é que foi e os motivos que fizeram o Corinthians escolher pela demissão do Dorival. Você gostou, Pedro? Claro, objetivo e direto. Achei boa porque... Nada que a gente já não soubesse quando também, a gente ouve, não abriu para perguntas, soa como algo não quer ser confrontado. Mas ele sentou ali e falou... O papo foi assim, eu e o presidente falamos isso, ele entendeu, 9 jogos sem vitória é muito, o trabalho bateu no teto, não tinha evolução, tem que parar e vamos buscar alguém para o time evoluir. Então, assim, ele respondeu tudo, ele não foi contando historinha de que... Mas aí é o seguinte, quando ele fala isso e demite o técnico, parece que o único responsável é o técnico. Poderiam existir perguntas ali questionando o trabalho da direção, o trabalho da presidência. Um dos problemas do Corinthians nesse momento não é não falar. Marcelo Paz fala até bastante, o Osmar em algum momento é muito pressionado, tem uma pressão interna, seja de grupo, seja de conselho, seja de principal organizador, que está sempre cobrando algo ali de posicionamento. Não vejo como um problema nesse momento. E acho que quando o Gelson chamou a atenção aqui, a gente estava ouvindo, quando ele vira e fala, o trabalho bateu no teto, sem minhas palavras. O trabalho bateu no teto, a gente está falando isso aqui, eu acho que 5 minutos antes. Isso. Entendeu? Depois ele fala, o Dorival entendeu, então teve uma conversa, não foi um pedido do Dorival, poderia ter ficado em dúvida na nota oficial. E 9 jogos sem vitória é um período longo. Não tem como falar que é início, é trabalho, isso aqui. Ele falou, tem sim uma importância de sequência de jogos sem vencer, que isso pesa. Para o que tinha ali, acho que agora tem que responder muito mais sobre isso. E vocês, onde é que fica? A janela, o mercado? Vai chegar gente? Vai chegar reforço? Só treinador? O Tite pode vir? Ia ter esse tipo de pergunta. Ele falou, não tenho que responder agora. Mas não foi que não se explicou nada, soltou-se uma nota e foi-se embora, como acontece muitas vezes em clubes grandes também. A torcida fica aí... procurando respostas em guerra de versões. É só que essa história do bater no teto é muito relativa também. Porque quando você coloca na balança, hoje todo treinador de futebol brasileiro que enfrenta maus resultados, você pode dizer, bateu no teto, não vai evoluir mais, porque é crise, é pressão de torcedor. 9, né? Pois é. Porque geralmente acontece isso, 2, 3 derrotas, às vezes, aí o trabalho do cara curte em 9. Não, mas o ponto é esse. Mas o Roger, ontem o pessoal querendo demitir o Roger nesse jogo, ontem 4, 5 jogos. Pois é, mas há treinadores que conseguem dar a volta por cima, mesmo em cenários muito negativos, porque contam com o respaldo da diretoria. E nesse caso aí, o Marcelo Paz tenta ali, de certa forma, chamar para ele, né? O diretor executivo, é o rosto, mas o grande responsável é o Osmar Stabile. E o Osmar Stabile, o primeiro passo dele foi, Fabinho não é mais o diretor de futebol, ele trouxe para o Corinthians um cara que, é o meu escolhido, o meu executivo, Marcelo Paz. Agora, ele tem a oportunidade de ter o escolhido dele fazendo um trabalho de campo, na comissão técnica. E esse é um ponto muito delicado, porque o Marcelo Paz, ele é reconhecido por um bom trabalho no Fortaleza, só que na última temporada, quando resolve abrir mão do trabalho do Vojvoda, as escolhas que vieram foram desastrosas, principalmente a primeira, Renato Paiva, durou 10 jogos no Fortaleza, foi substituído, Martim Palermo entrou ali já no fogo, já não conseguiu. E ainda conseguiu botar o time para vencer alguns jogos importantes. Mas ali acabou perdendo o rebaixamento. Já estava basicamente rebaixado, mas o Palermo ainda conseguiu ali dar pelo menos um respiro. Né? Mas foi muito na conta dessa troca mal sucedida e agora o Corinthians faz isso no meio de uma temporada com um presidente ansioso por também ter um trabalho autoral. Porque o Osmar Stabile chega ao poder de forma acidental. É pelo impeachment do Augusto Melo. Ele não foi eleito para isso, mas como o estatuto previa, como vice, ele assumiu a presidência do Corinthians e, de certa forma, há esse desejo, há essa vaidade do presidente colocar sua assinatura num trabalho. Mas daqui para frente, tá muito,
no colo dele. Agora ele também passa a ser vidraça. Ele passa a ser responsável por essas decisões. E é um cenário do Corinthians muito complicado. A gente tem, na semana passada, o diretor financeiro dizendo que não faria o contrato que o Memphis tem com o Corinthians. Então, o que isso pode representar internamente para o Memphis, que tem uma dívida Para a própria renovação. assumida de mais de 40 milhões de reais com seu principal jogador. Então, o técnico que chegar vai ter de administrar isso e um Memphis que está olhando mais para a Copa do Mundo e com razão. Tem um clube que não paga em dia, que não honra compromissos. Ele está priorizando a carreira dele, o que é mais importante na visão dele. Com razão. Exato, com razão. Mas o técnico que chegar vai ter de colocar isso na balança. Para o Dorival, ele já sabia que lidava com esse ambiente. O novo treinador, o escolhido, vai ter de ser um cara com muito jogo de cintura para aceitar essa situação financeira do Corinthians, razão, também tá? de bastidor. A história de você finge que joga, você finge que paga, eu finge que joga, eu não gosto disso. Eu entendo que afeta, mas eu acho que o jogador, a partir do momento que ele entra em campo, por respeito à profissão dele, porque, queira ou não, eu sei que a gente fala de colocar comida na mesa para pessoas que ganham um salário como esse, ou com salários como esses, é uma coisa até um pouco estranha. Mas, essencialmente, é o trabalho... Mas é o trabalho dele. Exatamente isso, concordo com você. É o trabalho que paga as contas. No caso, ele entra em campo, ele veste uma camisa, qualquer jogador. Estamos falando do Memphis, vale para qualquer jogador. E se tem dívida é porque ele é pago para isso. Ele veste a camisa, ele está representando o cara que está na arquibancada, os milhões que pararam para ver o jogo e... Ele tem que resolver isso com a diretoria, ele pode rescindir o contrato, ele pode até chegar publicamente e falar assim, eu não quero jogar porque não estou recebendo, mas a partir do momento que ele pisou em campo, ou no dia a dia de trabalho dele, ele tem que ser a melhor versão profissional possível. E eu entendo que sim, algumas vezes quem não recebe, não consegue, é uma questão humana, normal, mas eu não, assim, se falta empenho do Memphis, eu tô falando que falta. Mas eu não acho que ele finge que joga. Não eu acho que ele escolhe jogo. Não, mas ele escolhe os jogos mais importantes. Se ele continuar escolhendo os mais importantes, pra mim tá bom. Mas visivelmente, não só ele. O Memphis, mesmo antes de se machucar, ele prioriza muito mais o projeto Copa do que o Corinthians nessa temporada. Temporada passada entregou muito, foi campeão, fez gol decisivo nesse ano também, porém, a visão do Memphis é, se tiver uma bola dividida, um desgaste, ele vai priorizar a Copa do Mundo que ele quer jogar com a seleção holandesa. Mas isso não é novidade, pô. Mas num outro cenário, num cenário em que a diretoria honra compromissos, paga em dia, o diretor de futebol pode chegar e falar, Memphis, Mas aqui... como é que vai cobrar o Memphis? Exatamente. Como é que vai cobrar o Memphis? Vai trancar o Memphis numa sala Quem vai cobrar? Mas exatamente. E aí, hoje... cara, eu tô achando que tu não tá se tratando bem e tal, você não tá se dedicando aqui ao Corinthians, o cara vai... E qual treinador que vai chegar com tamanho suficiente para cobrá-lo nessa situação, Mas, com gente, 40 milhões de dívida? O Memphis Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a demissão do Dorival Júnior. O Dorival Júnior está fora do Corinthians e agora o Corinthians vai em busca de um novo treinador. Trazer aqui agora, pessoal, a classificação atualizada após os jogos da 10ª rodada. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 25 pontos. Em segundo, o São Paulo com 20. Terceiro, o Fluminense 20. Quarto, Flamengo 17. Quinto, Bahia 17. Sexto, Atlético Paranaense 16. Em sétimo, Coritiba 15, oitavo, Atlético Mineiro 14, nono, o Bragantino 14, décimo, Botafogo 12, 11º, Grêmio 12, 13º, Vasco 12, 13º, Internacional 12, 14º, Vitória 11, 15º, Santos 10, 16º, Corinthians 10, aí na zona do rebaixamento, 17º Chapecoense 8, 18º Remo 7, 19º Cruzeiro 7, e em 20º lugar e último Mirassol com 6 pontos. O Mirassol que fez uma campanha de Libertadores ano passado, esse ano encaminhando aí a sua volta para a Série B. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.